Sejam bem-vindos, eu sou a Abigail Costa, este é o canal 10% Mais. Boa noite, Simone Domingues. Boa noite, Big, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Muito bem também. Tá com frio aí do outro lado, né? Aqui tá friozinho, mas a gente já vai aquecendo, porque a gente vai ter uma conversa sensacional. E você que tá aí, mais do que falar, você quer ter uma comunicação de impacto, então fica aqui com a gente, porque a nossa conversa tá só começando. Boa noite para você que já chegou para a nossa conversa da quarta-feira. Compartilhe o nosso conteúdo aqui pelo YouTube, canal 10% Mais. Você também pode acessar as nossas conversas no podcast, no Spotify 10% Mais, e converse com a gente no Instagram, @10% Mais. A nossa convidada de hoje é uma curiosa, estudiosa na comunicação e disse recentemente numa entrevista que todas as pessoas podem criar novas estratégias e habilidades comunicativas para que sua linguagem se torne mais expressiva, impactante e seja percebida pelo outro. Isso significa, Simone, que a comunicação não é uma questão de talento? Não é uma questão de talento e mais do que isso, né? Às vezes a gente acha que se comunicar é falar. Falar vem ali no nosso chip, né? Mas a comunicação ela pode ser desenvolvida e pode ser bem desenvolvida. E quem vai nos ajudar hoje nesse desenvolvimento, nesse conhecimento sobre a comunicação eficaz é a Shana Weintraub, ela que é psicóloga, com gestão MBA em gestão de pessoas, especialista em neurociências, com mestrado em comunicação, análise do comportamento. Shana, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda para a nossa conversa de hoje. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui do lado de duas grandes comunicadores, Simone e Abigail, um prazer, gente. Está mais um tema que eu sou apaixonada. Muito obrigada, Shana. A gente vai ter uma ótima noite aqui com você, falando sobre comunicação, que é um tema que me agrada muito e que, quando você conversa com as pessoas, alguém tem o que falar sobre comunicação. Ou que se comunica mais, ou que não foi bem compreendido, ou que se sente injustiçado, porque eu não tenho esse dom da comunicação. Então, vamos começar por aí, né? Primeiro, não, vamos lá, vamos inverter a ordem. Quem é a Shana, essa interesseira ou interessada pela comunicação, a ponto de escrever um livro? Quem é você? Olha, eu sou uma grande apaixonada por esse tema, como eu falei, porque meu pai é um grande fonoaudiólogo e desde criança, até falo isso no livro, eu acompanhava o trabalho dele dentro da clínica, dentro de casos clínicos, e eu achava muito curioso como pessoas que perdiam a fala, através de doenças, de acidentes, de situações, como é que ele conseguia ajudar nesse processo. E eu achava aquilo muito bonito. Mas até então eu não entendia muito bem. Eu sabia que eu queria trabalhar com gente. E aí eu cheguei a fazer um período de fono, fui para psicologia, depois eu fui para neurociência e eu não paro de estudar esse assunto, porque a gente tem muitas pesquisas recentes dentro da neurociência a respeito da temática da comunicação. Então, resumindo, e aí assim, eu tive que me virar muito, porque meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos, eu era caçula. Então, dentro desse contexto familiar, eu tive que ter muita voz, tinha que posicionar, negociar, falar. Meu pai me colocava levava no trabalho dele, eu já ia para o palco, não sabia muito bem o que falar, com 12 anos, 13, segurando o microfone. Mas aquilo me fez ter curiosidade do tema. Então, hoje, eu estou à frente da Eleve Consulting,
que é uma consultoria em educação corporativa. Eu trabalho com grandes empresas, onde eu treino profissionais de todos os níveis para falarem, se posicionarem e fazerem um melhor storytelling. E sou mãe, né, Abigail? Você sabe. Esse é um ponto fundamental na vida e na sua carreira. Com certeza. Aliás, ter sido mãe nesse processo no final do livro me ajudou a melhorar, sabe aquela versão final onde você melhora? A maternidade me trouxe isso. Legal. Inspiração. Oxana, a gente estava aí falando, né? Eu comecei falando dessa coisa da comunicação, que essa habilidade de comunicação, ela não vem com a gente, né? A gente desenvolve essas habilidades. E a Abigail até falou, né? É talento? Não é talento, né? Vamos lá, a gente está aqui bem curioso, né? Para aproveitar de todo o seu conhecimento aí para você dividir com a gente. Quais são ali os primeiros passos? O que a gente pode compreender como uma comunicação eficaz e como a gente pode desenvolver também essa comunicação? Ótima pergunta. Respeitando a personalidade de cada um. Você falou aí de nascer, tal. Existe uma questão de características comportamentais. Só antes de eu te responder, vou trazer isso. Você pode ter um perfil mais introvertido. Você pode ter um perfil mais extrovertido, que chega, fala com as pessoas. Respeitar essas características comportamentais, o estilo de cada um, é muito importante, porque imprime autenticidade. E já foi mais que comprovado, Simone, que a autenticidade conecta. O ser humano nasce com a capacidade inata de olhar para o rosto do outro e ver se é autêntico. Sabe quando você olha para o rosto de alguém e fala assim, não está me descendo, a pessoa está falando uma coisa, mas o rosto parece que não me desce. A pessoa percebe, mas não sabe muito bem o porquê. Então, é importante essa autenticidade. Agora, eu posso melhorar a vida inteira a minha comunicação. Até dando um exemplo meu, a primeira entrevista que eu fiz de TV, eu tirei do ar, porque eu achei horrível. Isso tem mais de 3 anos. Não é que ficou tão ruim. Assim, olhando para hoje, eu melhorei muito a minha habilidade frente à câmera. Mas a primeira vez eu tinha tanta luz na minha cara que eu não sabia para onde olhar. Eu olhei, ficou cores, disseram que ficou, mas eu não achei. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que depois eu fui melhorando. E aí eu vou para a tua resposta. Uma comunicação eficaz tem uma boa forma, que é a fala, o teu posicionamento, a voz, a expressão facial, a expressão corporal, todos esses elementos. O segundo, não é que ele é menos importante, tá? Estou só colocando como segundo. É o conteúdo em si. O que você está falando é relevante para quem está ouvindo? Para aquele teu cliente interno, você que tem clientes internos, externos, quem trabalha no comercial de uma empresa, por exemplo, e a gente tem o tempo todo, será que aquele conteúdo que você está trazendo, ele é assertivo, ele é relevante? Porque aí a gente está trabalhando o storytelling, que é a arte de ser relevante, pensando no que o outro quer e no que você tem para passar. Não é sobre só você falar o teu conteúdo, é sobre o que as pessoas querem. Ainda mais no mundo de baixa atenção. E por último, para uma boa comunicação, é a capacidade de perceber e se adaptar. E pouca gente tem isso alto. Vou dar um exemplo prático. Eu estava dando um treinamento para uma empresa semana passada, para executivos, e eu percebi naqueles executivos que eles queriam um treinamento convencional, que eu colocasse treinamento, que eu já estava até pronta, eu fui pronta. Eu percebi, no não verbal e pergunta, que eles queriam, na verdade, trazer um case, e em cima desse case deles, que eu não vou entrar em detalhe, que eu construísse as metodologias em cima do case. E assim eu fiz. Eu tive mais sucesso. Eu sentei, estava em pé, porque normalmente a gente fica em pé. Eu sentei e, ao contrário, eu fui fazendo perguntas, eles foram falando, e aí eu fui encaixando e modulei tudo que eu ia falar. O que eu fiz, Simone? Antena ligada, percepção e adaptação. Então, eu diria que chegar no ambiente, ler as pessoas é importante. Até para ler que naquele momento é melhor você falar menos. E não mais. Não é o mais... O comunicador de sucesso não é o que fala mais, é o que percebe mais. E aí a gente precisa estar com a antena, nível de atenção alto. E as pesquisas mostram que a nossa atenção está péssima, está muito baixa. É o que a gente vem vendo
Por quê? Por causa do estresse alto. Todos os índices e as pesquisas no mundo, o mundo está mais ansioso, podemos dizer, e no Brasil a gente está sempre ali no top 3. A gente fica entre 1, 2, segundo lugar, terceiro, com um nível de ansiedade mais alto. O que isso afeta no nosso cérebro? A nossa paciência está menor, pode reparar, as pessoas estão mais impacientes umas com as outras, e até para ouvir. Ou seja, eu vou ter que ser muito assertivo. Muito assertivo. Jana, recentemente você lançou o seu livro, que a gente comentou aqui logo no início, A Arte da Comunicação de Impacto. É aqui. Isso. E esse livro, dando uma pesquisada aqui, ele fala, né, ele tem ideias, transmite ideias com autenticidade para que o leitor possa conquistar a atenção das pessoas, que você vinha falando aí, e potencializar os seus resultados. Esse livro, você que trabalha com empresas, empresários, CEOs, esse livro, ele só vai para o lado corporativo, ou ele é para mim, ou ele é para quem está em casa, ou ele é para quem está aqui no nosso chat acompanhando e quer se comunicar melhor? Para todos, Abigail, porque em qualquer área, essa pessoa tem uma clínica, né, dentista, hoje eu fui na minha dentista, ela mesma, e de vez em quando ela vem no curso, e ela vai também utilizar as técnicas. Por quê? Porque ela atende clientes, ela atende pessoas, ela lida com outras pessoas, ela precisa se comunicar. Claro que em determinadas posições a gente deve se comunicar mais, tem mais exposição, mas independente. Se você trabalha no financeiro de uma clínica, se você é secretária dentro de uma clínica, vamos dar um exemplo, você precisa se comunicar com seus clientes. Em casa, ainda que você não trabalhe, que você fique em casa tranquilamente, se você optou, ok, você também precisa se posicionar, você precisa negociar com o seu marido, companheira, companheiro, não importa, com a família. Então, o tempo todo, a gente precisa se posicionar sem medo, sem vergonha, sem timidez, que é a diferença, não tem nada a ver com a questão de ser extrovertido e introvertido. Eu posso ser extrovertido e ser tímido em algumas situações, ter algum bloqueio. Ou seja, para qualquer pessoa, Abigail, que quer ocupar o seu espaço, seja qual for, o que para o outro, para você que está ouvindo, seja sucesso. Às vezes, para você cuidar da casa é ter sucesso. Que bom, seja muito feliz com isso. Mas em alguns momentos você vai ter que se posicionar até dentro de casa. Então, esse é o livro, é um guia prático, com fundamento científico e com dicas bem direto ao ponto, para que a pessoa possa melhorar a sua comunicação, a sua escuta, a sua inteligência emocional também. Poxa, Ana, quando você fala da extroversão, né, e da introversão, a gente sempre acha que quem é mais extrovertido se comunica melhor. Talvez fale mais, né? Mas talvez não se comunique melhor. Mas eu queria ouvir um pouco de você, qual é o papel da autoconfiança, ou como a confiança pode auxiliar nessa comunicação? Muito, Simone, a autoconfiança é tudo. Eu vejo gente que tem muita autoconfiança e pouco conteúdo, que vai embora, sabe? Que vai numa... Você olha e fala, uau, mas no dia a dia, na prática, quem convive, vê que a pessoa às vezes não entrega aquilo tudo, que é muito mais. E outro que faz muito, mas com baixa confiança, não consegue se posicionar. O que eu diria é que a gente tem uma emoção básica, que é o medo por trás disso, que ele é importante, ele é uma emoção básica, ele acontece em 0,25 segundos no nosso cérebro. Nós temos 2 amígdalas cerebrais e esse medo tem que acontecer. Eu tenho que ter um pouco de frio na barriga. Agora, quando eu tenho muito medo, eu não gerencio, eu potencializo esse medo, deixo ele crescer através de pensamentos negativos, ou autoestima baixa, ou por uma experiência que eu passei, seja lá o motivo, qualquer motivo. Se eu deixar ele enorme, eu vou ter tanto medo que eu vou começar a não ter confiança para falar. Eu vou perder oportunidades, e é aí que mora o perigo. Eu deixar ele ficar enorme a ponto de eu falar, é melhor ficar quieta. Porque se eu falar agora, eu vou errar, eu tenho que estar perfeita. Aqueles pensamentos que todos nós temos, sabe? Aí a voz fica trêmula, você começa a ter sintomas no teu corpo, fica com a garganta seca.
Aí vem todos aqueles sintomas que todos nós já passamos na vida. Ou seja, eu preciso gerenciar o meu medo e trabalhar essa autoconfiança. E existem técnicas, Simone, para isso. Inclusive, no livro eu trato, através da neurociência e várias coisas que a gente tem na nossa bibliografia. Shana, Simone, deixa eu dar boa noite aqui para as pessoas que já chegaram para ouvir essa conversa e saber um pouco mais sobre o livro da Shana. Boa noite, Sandra Teixeira, a Sheila, a Maria Aparecida. Oi, Cida, obrigada de você estar aqui. Serginho, beijo, Serginho. A Dutti, boa noite, meninas. O Wilton Caldeira, Sidneia, o doutor Orivaldo, a Cristina, que foi uma das nossas convidadas, fono, em Porto Alegre, a Vanessa Araújo, Anice. E eu queria que você falasse, você falou aí em inteligência emocional, você trouxe que no livro as pessoas vão encontrar dicas, vão encontrar algumas técnicas. Eu queria que você explicasse, falasse aqui para a gente um pouco sobre os 5 vieses da inteligência relacional e emocional. Shana, trouxesse assim para que as pessoas, obviamente, depois fossem buscar, né, a fundo no seu livro, mas só para despertar essa curiosidade. Legal. Até tem mais, tá, Abigail? Alguns vieses da comunicação, vieses da inteligência emocional que a gente trabalha. Eu até postei isso recente, né? Um dos vieses que a gente tem na comunicação, e temos mais de 200 vieses inconscientes. O que são vieses? Para quem nunca ouviu, está muito em moda essa palavra. São tendências, são escolhas que a gente faz, julgamentos, de forma inconsciente, e a gente traz muito isso. E aí, um deles, por exemplo, na comunicação, na questão do relacionamento, é o viés de afeição, de afinidade. Como assim? Pessoas que você tem mais afeição, que você tem mais afinidade, você tende a comprar mais a ideia dessa pessoa. Pode lembrar daquela pessoa que você, teu amigo, que você gosta, de pessoas que você gosta. Quando ela fala, normalmente você acredita mais. Aquele que você não tem afeição, não tem afinidade, quando você escuta, você fala, será? Fica mais desconfiado. Então, aproveitar isso em relação à influência, à comunicação é interessante. Ou seja, trabalhe o relacionamento dentro do ambiente que você tem contato com pessoas. Então, quanto melhor o relacionamento que você tiver, isso precisa ser feito de uma forma autêntica, você vai ter uma maior sintonia, mais conexão e mais influência, portanto. Esse é um deles. Outro viés, você trazer no teu discurso exemplos, características, gostos que a plateia vai gostar, que vai olhar e falar, puxa, me vi nisso aqui. Então, é importante você conhecer o que a tua plateia gosta, o que é interessante para ela, para que você traga, enriqueça a tua linguagem, todo o teu conteúdo, e a plateia se conecte. Esse é um deles. E aí a gente vai para o terceiro, que é o viés. Tudo aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, a gente fica procurando o tempo todo. E o Instagram se aproveita disso, viu? Ele fica, tudo que você começa a pesquisar, ele coloca, o algoritmo faz isso. Então, quando você traz para a tua plateia, pode ser, quando eu falo plateia, gente, não necessariamente é um grande público. Às vezes é uma reunião para 2, 3 pessoas, 4, 5. Se você trouxer questões, exemplos do dia a dia deles, como eu falei, e crenças deles, baseado nas crenças, naquilo que eles acreditam, isso vai ter mais poder também de influência e, portanto, empatia, que é o outro viés que a gente tem ali, que é bem importante. E, por último, quinto, Abigail, a gente comprovou que a neurociência, que quando você começa de uma forma diferente, mais impactante, e quando você fecha esses 2 momentos, as pessoas tendem a gravar mais o que você vai falar. Então, o começo diferente conecta e a pessoa fica mais atenta. E o final também é interessante ter um fechamento de ouro para não terminar qualquer comunicação com
é isso que eu tinha para falar. Eu brinco e falo assim, é isso aí, a música da Ana Carolina, né? Eu adoro a Ana Carolina, mas não dá para a gente terminar. Quando a gente fala é isso aí, parece que tudo que eu falei é assim, tá bom, é isso aí. Então, o fechamento também é importante nesse processo de comunicação e é interessante você caprichar um pouquinho mais. De novo, não é para fazer show, perder a autenticidade, agora eu vou subir. Não, respeita teu perfil. Mas começa diferente, termina diferente, para que você consiga também a pessoa lembrar, memorizar aquilo que você trouxe, que é mais impacto. Você estava falando da questão das relações, né? Como é importante, né, estabelecer ali vínculos mais próximos, até intimidade com as pessoas, para que a gente possa se aproximar mesmo, estabelecer essa comunicação. E aí eu queria te ouvir, porque se tem uma coisa que dá problema em relacionamentos humanos, seja qual relacionamento for, é a comunicação, né? Talvez uma das coisas que mais problema dá é a comunicação. Então, eu queria ouvir de você a questão da assertividade, Shana, porque a gente está muito acostumado, a gente ouve muito, principalmente as relações mais próximas, as pessoas tendem a falar muito mais do outro, apontar sobre o outro, do que falar com clareza o que elas estão pensando, sentindo, o que elas gostariam. Então, eu queria ouvir de você, aproveitar que você está aqui, para o que é, então, essa assertividade, como a gente pode usar essa assertividade na nossa comunicação e tirar proveito aí até para que as relações melhorem. Ai, adorei, que aí vai para um outro caminho aqui tua pergunta, adorei. E as pessoas sofrem, Simone, com isso. Eu escuto muitos clientes sofrendo, que medo de falar, até com líder ou em casa, seja quem for. Bom, aí eu vou para um outro capítulo aqui. A gente tem 4 estilos nesse sentido nos relacionamentos. A gente tem a assertividade que você falou, que é a gente trazer para o outro de uma forma objetiva, clara, aquilo que eu quero, que eu preciso, respeitando, sem levantar a voz, dando também direito para você falar, te escuto, negocio. Esse é o melhor dos mundos, só que é muito difícil. Por quê? Porque culturalmente a gente não é um povo assertivo. O brasileiro não quer entrar em conflito. E ser assertivo, às vezes, é entrar em conflito. A gente não gosta. É muito novo na história da humanidade essa questão do conflito. Isso, até a Segunda Guerra Mundial, ele vinha como uma coisa de guerra, de problema, de violência. Na década de 70, 90, que começa a melhorar. E agora está ótimo, comparado. Mas temos muito caminho. Então, o assertivo é o melhor dos mundos. Aí a gente tem o segundo, que é o passivo, que eu deixo de falar para você por algum medo. Então, melhor eu não falar, não me posicionar, tenho medo do que você vai achar, ou de perder o relacionamento com você, você ficar brava, seja o que for. E o agressivo, que eu levanto a voz e falo, Simone, não, o que você está falando está tudo errado. Isso já é agressivo. Ou eu faço caras e bocas. Conheço gente que faz isso muito bem. Eu não sou boa para imitar, tá? Mas fica... Eu tinha uma colega que fazia... Ela não concordava, ela fazia caras e bocas, não. Assim, ó. É, boa, melhor, eu não sei. Então, isso não é legal, porque o outro percebe, ele é inteligente, a gente lembra, a gente percebe muito rápido o não verbal do outro. Isso é ser agressivo. E o passivo-agressivo é, eu não gostei, não falo para você, mas eu saio dali chateada com você, falo para um terceiro, e aí não é positivo. O que é melhor? A gente ser assertivo. A gente encontrar o melhor momento para falar com a pessoa. Às vezes não é um bom dia. Até com relacionamentos íntimos, né? Não é um bom dia para falar com aquela pessoa, aquele assunto, melhor deixar para amanhã. Isso é estratégico, isso é ter inteligência emocional, inclusive. Mas eu não posso deixar de falar. Senão eu vou ficar com aquilo entalado. Não vou falar o que eu sinto. É muito ruim para a relação, né? Boa noite, Eliane Ferreira, Ricardo Frutuoso, Heloísa De Luca, beijo, Elo, Marilene, boa noite, beijo. Enquanto você falava aí, Xana, um amigo escreveu aqui, olha, estou assistindo a live e eu estou super irritado. Como desenvolver a comunicação com pessoas difíceis? Os difíceis que ele colocou, ele botou entre parênteses, aqui em casa. Ele nem escreveu. Olha, eu vou te chamar. Como é o nome dele, Abigail? Ele é Anderson. Ele botou.
Anderson, obrigada pela pergunta. Vale milhão essa tua pergunta. Olha, eu vou te chamar para o meu curso em novembro. Eu vou ter um curso em São Paulo, se você estiver em São Paulo, de inteligência emocional e relacional. E eu simulo essas situações com situações difíceis e pessoas, tá? Mas olha, posso responder, Abigail? Pode. Olha, Anderson, primeira coisa, o que é uma pessoa difícil para você? Pensa nisso. Reflita, o que é uma pessoa difícil? Porque se eu perguntar para cada um vai responder uma coisa. Será que você não está sendo? Eu vou fazer o advogado aqui né? Eu vou fazer o outro lado. O que é ser difícil? É o primeiro ponto. Aí você tem que responder isso. Segundo, você trabalhar a assertividade com a pessoa e dizer para ela, poxa, isso que está acontecendo, eu me sinto assim. Aí vem para a comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg, que eu recomendo. Tem até um livro da CNV. E é maravilhoso, tá? Ele ajuda bastante. O que fala para a pessoa aquilo que você quer, o que você está sentindo, o que te incomoda, traga, mas sem tom acusatório. A partir do momento que você acusa, cobra, o ser humano não gosta. Você fala, Abigail, você não está fazendo isso para mim, você não faz isso. Ela vai fazer o quê? Vai se defender? Eu estou dando exemplos, tá, Anderson? Eu não sei se é essa a situação, porque é muito ampla a pergunta. Mas eu te diria que a comunicação não violenta é uma ótima para você negociar em todos os ambientes, em casa, no trabalho, com todo mundo. E, gente, não adianta. Você não vai agradar a todos e as pessoas também não vão te agradar. Eu falo que isso. Nós somos a espécie mais sociável que tem. A neurociência traz muito isso. A gente precisa do outro. Então, todo relacionamento é desafiador. É por isso que eu falo, o que é uma pessoa difícil? O diferente é desafiador. E, aliás, é a pergunta da Abigail, dos vieses. Nós tendemos a não gostar do diferente. Por isso que, se você observar seus amigos, etc., em geral, a gente busca pessoas que acreditem, que tenham as mesmas crenças, os mesmos gostos, que é essa coisa da afeição, da afinidade. E tudo bem, mas eu preciso ter essa consciência. E quando a gente se junta com alguém, que é aí que vem, porque vem valores diferentes, comportamentos, vai ter que ter paciência. E, Anderson, a gente anda impaciente, não sei se você pegou essa minha fala, a gente anda mais estressado. Então, trabalha um pouco esse teu estresse, às vezes é o estresse do outro também, não sei, às vezes a pessoa também pode estar num período. Tem um pouco mais de paciência, porque toda relação é uma dança, eu gosto dessa analogia. Se você andar muito rápido numa dança, você pisa no pé do outro. Se você não acompanhar o ritmo das pessoas na dança, vocês não vão estar dançando, mas estar em sintonia. Então, o que faz o outro ter sintonia com você? Pensa, eu não tenho essa resposta, tá? Porque para cada relacionamento existe uma música. Estou até romantizando aqui agora, mas é por aí. Essa é a linha, tá? Espero que te ajude. Ó, a Heloísa De Luca até comenta, o mais difícil é em casa mesmo. É verdade, Simone. Heloísa, por que, Heloísa? Quando eu tenho dois aspectos da inteligência emocional, que a gente fala isso muito na neuro, tá? Que atrapalham a inteligência, que atrapalham não, que podem dificultar a expectativa que eu tenho sobre o outro e o afeto. Quanto mais amor, mais afeto, mais desafiador vai ser eu puxar o meu lado racional. Puxar o lado de, peraí, não é o momento, peraí, porque isso está puxando o lado racional. Funções executivas, função de planejamento, de eu pensar, peraí, como é que eu falo? Está planejando, está pensando. Então, quando a gente tem muito amor pelo outro, eu falo, se você conseguir dentro de casa, tá pronto, você está pronto. Maravilhoso. E essa história do dentro de casa, esse amor é tão grande que, às vezes, né, falta comunicação justamente para você não desagradar o outro, né? É verdade, Abigail. Falta comunicação para não desagradar e a gente está sempre querendo agradar, né? E é difícil, é desafiador. É uma dança contínua e tem que ter muita comunicação, Abigail. Você trabalha com isso. Você tem aliás, eu conheci, né, um casamento espetacular, anos, e quanto mais tempo eu vejo, quanto mais eu tenho tempo com a pessoa, às vezes é mais desafiador, mas depois que acerta e tem os acordos, tem uma boa comunicação, vai fluir, vai fluir.
mas lembra sempre de alinhar expectativas, realinhar ao longo também, porque a vida tem vários ciclos. A pessoa do seu lado passa por tantos ciclos e tantas fases que você vai ter que entender essas fases, entender o que ela espera e vice-versa, né? Também. É a dança. Roxana, as pessoas que estão aqui, elas estão bem interessadas, né, nessa história da comunicação, por onde começar. Você já deu aí umas dicas da comunicação, da eficácia, mas alguém que está querendo dar aquele passo inicial, o que você sugere? A gente vai para um livro, como esse livro seu maravilhoso, a gente começa por ele, a gente começa com um curso, um treinamento como esse que você também, né, faz. Por onde essa pessoa pode começar? O meu livro, para quem está começando, é excelente, porque ele é um guia. Ele é um guia para você, ele vai passo a passo, capítulo por capítulo, e vai direto ao ponto. Tá, Simone? É claro que o curso também vai ajudar bastante, porque você vai passar por uma imersão, um treinamento, você vai ter feedback do outro. Isso é muito importante na comunicação. Então, eu no sábado agora vou ter um curso aberto em São Paulo, no Hotel Renaissance, de comunicação. Tá lotado, tá? A gente está até já sem vaga. Eu vou recomendar e ficar para o próximo. A gente tem 50 pessoas nessa turma. É muita gente. Então, Simone, eu recomendo, dependendo do quanto a pessoa quer também, assim, ela precisa muito trabalhar a comunicação, vão ter reuniões, vai ter muita exposição. Ela quer rápido uma melhora? Faça um trabalho individual de mentoria para conseguir rápido uma evolução. Mas, de cara, vai para o livro e para o curso em grupo para te ajudar a treinar, melhorar, ver técnicas. E no próprio livro, eu indico outros livros que são científicos e maravilhosos sobre o tema de comunicação. Porque tem muita coisa por aí, então a gente tem que ver. Inclusive, a Leni Krilos, uma grande fonoaudióloga, também está no meu livro. A Abigail conhece, é fantástica. É nossa amiga que vem sempre aqui no canal. Roxana, e quando você fala da mentoria, dá mais uma dica para a gente. Quando você fala da mentoria, como que funciona isso? É com psicólogo, é com fono? Tá. É uma área multidisciplinar, a oratória, tá, Simone? Essa questão da comunicação. Eu mesma faço mentoria para executivos, para vários profissionais, onde eu primeiro faço um diagnóstico da fala da pessoa, não da voz, que eu não sou fono, mas eu filmo, eu vejo, ela se vê, ela faz uma autoavaliação, eu avalio com indicadores como é que ela está no storytelling, como está na expressão facial, corporal, todo o aspecto. Se eu perceber e ela quiser melhorar a voz, eu indico para a Leni, para a doutora Eduarda, eu indico para os fonos, inclusive eu tenho parceiros, e eu trabalho em conjunto. Mas eu posso trabalhar a parte da fala, que é o que eu faço. Eu não trabalho tom de voz, mas eu trabalho, por exemplo, a velocidade de fala, que é muito importante para uma boa comunicação. Então, a mentoria individual, ela vai acelerar o processo, mas é importante ela ir para o grupo, porque às vezes a pessoa no individual vai muito bem, mas aí chegou um monte de gente, uma plateia, ela paralisa, ela tem medo. Então, é importante ela fazer isso em grupo. Isso vai ajudar bastante. Eu diria que se você quer melhorar a tua comunicação, lendo o livro, fazendo o curso, fazendo mentoria e tendo disciplina para exercitar, porque tem uma série... Aliás, no livro, eu já dou exercícios. Isso que eu falo que é um ótimo começo. A cada capítulo, pelo menos na maior parte dos capítulos, eu tenho um exercício, faça, por exemplo, 5-3-1, que é um exercício de assertividade que eu criei. Em 5 minutos, 3 minutos, em 1 minuto, o mesmo tema, se grava, faça autoavaliação. Então, tem uma série de exercícios para a pessoa poder já melhorar. Mas ela precisa praticar sozinha, ter disciplina. Em 3 meses, é um tempo, 3 a 4 meses, onde a gente consegue ver muita melhoria. Às vezes, eu tenho cliente que 1 mês. Às vezes, ele tem uma reunião, um evento, uma situação, aí eu faço 3 sessões numa semana só. Imagina, a pessoa em 1 mês, uau! Ela vai de lancha
e melhora bastante. Então, é algo muito prático, tem que praticar, gente. Não adianta só ler o livro, não adianta. Vai ser ótimo, vai trabalhar o teu cognitivo, mas você precisa exercitar, vai precisar treinar para poder performar. Heloísa De Luca agradecendo a sua resposta. Kaique, boa noite. A Nice concordando que é muito difícil mesmo essa comunicação caseira, né, para não desagradar o outro. A Sheila, bom exemplo. E eu queria comentar com você, Shana, que há algum tempo eu vi uma entrevista do Papa aí, claro, ele já deve ter falado isso há muito tempo, mas estava ali num contexto que ele diz que a comunicação, Papa Francisco, a comunicação pela metade faz mal. Você tem percebido na sua experiência que as pessoas estão concordando, né, com o Papa e por isso buscando se comunicar melhor? Muito, Abigail. Você vê, 50 pessoas no sábado eu vou ter. Acho que a primeira vez que eu tenho tanta. Normalmente eu tenho 25 a 30. As pessoas. E vem nutrólogo, vem nutricionista, vem jornalista, vem gente, vem executivo, vem de todas as áreas e níveis. Então, o que eu vejo é que as pessoas estão buscando muito melhorar a comunicação. Ela é a competência-chave. Eu diria que é a competência uma das mais importantes para todos nós profissionais. E hoje o digital está aí, gente. Rede social, digital, aqui, ó, a gente está no YouTube, a gente está no canal, tem podcast que cresce cada vez mais. Você, de repente, é chamado para fazer um podcast, por que não? Você vai precisar se posicionar, vai precisar falar, vai precisar botar os seus argumentos, os seus pontos. Então, em todas as áreas, Abigail, eu vejo um crescimento absurdo da comunicação e da inteligência emocional, que é irmã, passa ali por ela. Até para eu me comunicar bem, eu preciso também ter uma boa gerenciamento da minha emocionalidade, das minhas emoções. Eu preciso controlar, gerenciar isso. Isso é importante também. E também está no Fórum Econômico Mundial, né? Não podemos deixar de falar que todo ano, o Fórum Econômico Mundial, em Davos, a gente tem as grandes tendências e a gente vê lá que a comunicação está sempre lá no topo. A empatia, a comunicação. Eu vou ler um comentário aqui do Milton Jung. Ele diz o seguinte: lendo os comentários aqui, penso que está na hora de criarmos o curso. Comunique-se com eficiência e garanta o seu casamento. Adorei, Milton! Isso aí. Olha, eu não chamei nada caseiro, tá? Foi assim, uma percepção, conversando com amigas, falando com colegas na faculdade, tá? Que fique bem claro aqui. Eu fui ler até o comentário para não dar intriga aqui, gente. Olha só, a Sheila, ela diz assim, quando a pessoa não quer falar, qual é a estratégia? Não quer porque não pode, Sheila? Porque tem vergonha, porque é tímido? Ou não quer falar porque não quer falar? Quando o outro não quer falar numa comunicação com você, dentro do relacionamento, pode ser que aí cada contexto, Sheila, eu teria uma resposta diferente. Mas se eu pensar lá no contexto do Anderson, se o outro não quer falar com você, vai ficar difícil, esse relacionamento provavelmente vai ficar difícil de se sustentar, porque a comunicação é a base de qualquer relacionamento. Seja no trabalho, na vida pessoal, se a pessoa... Agora, se momentaneamente, Sheila, aí você tem que precisar entender isso, poxa, ela não está numa semana legal, num período legal, se você falar agora não vai ser estratégico, melhor você segurar e adiar. Não é eu tenho que falar agora porque eu tenho que colocar para fora. Isso não é ser estratégico. A gente fala que a diferença da sinceridade e a autenticidade, segundo o próprio professor Marshall Rosenberg, que é o pai da CNV, Sheila, que é o sincero, ele vai lá, fala o que ele pensa, tô livre, mas acabou a relação. Faz do jeito que for, mas fala o que pensa, tá livre, tá ótimo, tá ufa, sabe quando você põe tudo para fora? Mas aí você não viu se era o movimento certo, se a pessoa estava afim de escutar, ou seja, foi para você. Quando você é autêntico, você se preocupa com a forma e o momento. Se não for o momento, melhor adiar.
E isso a gente passa sempre. Eu me lembro, eu grávida no ano passado, que meus hormônios estavam à flor da pele, e o hormônio tem a ver com a comunicação e com a emoção, tá? Tá bem ligado a isso. Aí, Abigail, eu lembro que eu fui lá para o Rio com a minha mãe mora no Rio, eu dormi lá, tal, na casa dela, eu vi que eu estava alterada, e eu trabalho com isso, eu rápido detectei. Eu falei, é hormonal, porque não aconteceu nada. E aí eu já estava indo mandar um áudio para minha mãe, porque ela foi dormir mais cedo, quando ela acordar, ela vai ver o áudio, então eu vou mandar. Aí eu mandei, eu apaguei, entendeu? Porque eu falei assim, não é o momento. O que eu apaguei depois? Porque depois eu pensei, não é o momento certo de eu falar isso agora. Ela vai, por que eu estou mandando esse áudio? Eu vou acordar, ela vai estar ali, é melhor amanhã, com a cabeça fresca. Sabe de uma coisa, eu acabei decidindo não falar, Sheila. Porque quando ela acordou, ela já estava de outro jeito, já falou outra coisa, eu falei, deixa aquilo ali, a besteira. Ou seja, eu potencializei, que a gente faz isso, uma situação, por uma questão minha. E foi hormonal na situação e estava me impactando, por causa da gravidez. Agora, eu poderia ter falado qualquer coisa e depois me arrepender. Então, a comunicação ela precisa ter intenção e estratégia. Mesmo... A Sheila, ela... Não, continua, desculpe. Não, já fechei. Pode falar. Ela falou... A Sheila está dizendo assim, olha, é porque quando ela não consegue debater, né? A pessoa não quer falar porque não consegue debater um assunto. Existe uma técnica, Shannon? Olha, Sheila, porque ela não consegue debater, aí tem que entender por que ela não consegue debater. Ela está com timidez, pode ser, ou ela não tem repertório para debater aquele assunto, pode ser, ou ela não tem opinião formada sobre o assunto, ou para ela aquilo não é importante. Porque eu só vou debater algo que é importante, que eu vejo relevância, ou que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu não vou debater. Então, podem ser essas hipóteses, eu não sei te dizer, tem que identificar o porquê. Por quê? Ela não quer respeita, porque senão vai ficar um monólogo, e aí não é comunicação. Né? Então, precisa ver também o que vai ser interessante para a pessoa. É relevância, Sheila. Super relevante. É o que eu diria, assim. A Sheila. Mas depois me manda mensagem, Shana.eleve nas redes. Se você quiser evoluir com esse, me dar mais informação, eu posso talvez aí te dar uma resposta mais precisa. Pegou a dica, Sheila? Simone, você quer fazer alguma pergunta para a Shana? A Cláudia Thalerman entrou aqui, boa noite. Se comunicar adequadamente é uma arte. O Guto, boa noite. Ele diz que na comunicação a escuta é a melhor forma de falar no momento, certo? E falando em comunicação, quando a Shana entrou aqui para conversar com a gente, ela fez quase que um pedido, porque ela tem uma bebê, que ela precisa colocar para dormir a bebê, e a gente disse, olha, nós teremos uma conversa assim, bem rápida, nós vamos perguntar todas as dúvidas, falar do seu livro, para você fazer um fechamento e para ir ficar com a bebê. Esse foi o combinado, certo, Simone? Isso. Então, antes de você ir embora, antes de você ficar com a sua bebê, ai, Shana, eu tô aqui com peninha de te dar tchau, viu? Porque eu confesso que eu quero ouvir mais de você, viu? Vou te ouvir no seu livro, espero ouvir você também no seu curso, mas espero que você volte também aqui para conversar com a gente. Então, antes de você ir embora, qual é a sua dica 10% mais? Olha, eu até peguei aqui a frase que está no livro, gente. Eu adoro essa frase. Sempre existirá alguém que não confia em você. Só cuide para que essa pessoa não seja você mesma. Ou seja, trabalhe a sua autoconfiança para você jamais perder a oportunidade e o seu lugar de fala. É o que eu trago para todas as pessoas, em qualquer nível, em qualquer área. Isso é muito importante. Mais comunicação assertiva e mais sucesso, seja lá o que for sucesso para você. Sucesso para a gente foi ter você aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar com a gente o seu saber. E volta, viu? Que a gente vai... Vai ser ótimo, com certeza. Contem comigo, gente. Contem comigo. Simone e Abigail, muito obrigada. Muito obrigada, Shana. Beijo na sua bebê, beijo
no marido que está cuidando dela agora. Obrigada pela conversa, pelas dicas e pelo livro. Eu conversei com algumas pessoas hoje e elas estão encantadas com A Arte da Comunicação de Impacto, um livro lançado recentemente e que vai fazer você ter um carinho mais que especial pela comunicação. Beijo para você, Xana. Beijo, beijo, meninas. Obrigada. Muito prazer. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Luciana Bonafé está aqui com a gente e às vezes calarmos, serve para a família, isso, escutarmos e às vezes calarmos. A Sandra concorda com o Milton, aqui em cima ela disse, né? Boa, Milton. O Gutucão, exato, confiança certamente é tudo. Obrigada, viu, Sandra, de você chegar aqui para a nossa conversa. A Sheila, você viu que tem o endereço dela aí do Instagram, qualquer coisa você manda um recado lá para ela. Cristina, muito obrigada de você ter permanecido aqui na nossa live. Não se esqueça de deixar o seu posicionamento, ou seja, curte esse vídeo. Se tiver alguém aqui, Isabela, se inscreva, por favor, que isso faz com que o nosso conteúdo chegue para outras pessoas. E quarta-feira que vem, Simone, nós não estaremos aqui excepcionalmente. Eu vou comemorar antecipadamente os meus 60 anos de vida, os nossos aqui em casa, 30 anos de casamento. Eu não sei se a comunicação vai estar boa, se vai ter Wi-Fi, como é que vai ter. Então, o que a gente fez? A gente vai dar uma paradinha, a nossa agenda começa a partir da segunda semana de setembro. A gente já está com convidados especiais, pensando em trazer conteúdos para vocês. E aí a gente segue a partir da segunda semana de setembro. Isso, Simone? Isso mesmo. Então, boa viagem, aproveite, divirta-se. Nós brindaremos o seu aniversário quando você voltar. E para você que está aqui, fica aí a mensagem da nossa convidada. Quer se comunicar bem? Confie em você. Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo pela participação. Muito obrigada. Tchau, Si. Tchau, beijo.